iniciando mais um Saúde no Polo, um programa de informação sobre saúde. Hoje nós vamos conversar sobre fisioterapia hospitalar com o Dr. Alexandre Arantes. O Alexandre é coordenador do Serviço de Fisioterapia do Hospital Municipal de Cubatão. Alexandre, é um prazer ter você hoje aqui. Eu queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, o prazer é todo meu, fico grato pelo convite e... Vamos conversar, eu tenho um monte de dúvida, eu quero que você fale muito sobre não só o programa que você desenvolve como coordenador no hospital, mas sobre os seus outros trabalhos também como fisioterapeuta. Alexandre, eu tenho por costume pedir que o convidado, eu não gosto muito de apresentar, não. Eu gosto que vocês se apresentem. Fala um pouquinho sobre você atua só aqui em Cubatão, sobre a sua formação. Eu me formei na Universidade de Montserrat, né? Sou pós-graduado em reabilitação musculoesquelética pela Universidade Gama Filho. Eu sou aperfeiçoado em perícia judicial e assistência técnica para fisioterapeutas e estou concluindo uma pós-graduação em terapia intensiva. Eu atuo na Casa da Esperança de Cubatão, onde eu atendo particular e convênio, pacientes de ortopedia, fisiorrespiratória e pacientes neurológicos. Então você, nessa parte, você é 10. Deixa eu te perguntar uma coisa. Apesar de eu saber todo o seu currículo, saber que você desenvolve um trabalho muito legal com os pacientes neurológicos, o meu convite para você vir aqui é realmente saber sobre o trabalho, como é desenvolvido o trabalho da fisioterapia dos pacientes internados, tanto em UTI como em enfermaria. A gente até sabendo como é desenvolvido esse trabalho aqui, a gente já tem, o pessoal que está em casa nos assistindo, muitas vezes tiveram ou ficaram internados, tiveram seus familiares internados, muitas vezes não tem conhecimento do trabalho do fisioterapeuta dentro do hospital. Então, começa respondendo para mim o seguinte: o que é a fisioterapia hospitalar? Como funciona essa fisioterapia no paciente internado? A fisioterapia hospitalar é uma das áreas da fisioterapia onde o fisioterapeuta atua com pacientes críticos em UTIs e enfermarias. A UTI hoje nós atuamos 18 horas, são 3 turnos de 6 horas, e nas enfermarias 6 horas, um turno único. Onde o fisioterapeuta ele tem que ter alguns conhecimentos específicos, interpretar alguns exames, como gasometrias, eletrocardiograma, raio-x, tomografia. Enfim, ele é um fisioterapeuta, é um conhecimento diferenciado, é uma outra área, é um outro preparo, né, para exercer essa função. Porque, na realidade, o fisioterapeuta vai atuar realmente ajudando no tratamento daquele paciente. Determinada patologia. Vou perguntar um exemplo para você. Um paciente que teve um AVC, um derrame, e está na UTI. Como que o fisioterapeuta, ele já começa a agir, o paciente logo no início, espera mais um pouquinho? Como que é? Eu dei um exemplo do paciente que AVC, eu vou fazer outras Essa pergunta é interessante, porque o perfil epidemiológico da nossa cidade é o paciente neurológico. E muitas vezes ele chega na unidade de tratamento intensivo, ele chega numa situação muito rebaixado, onde sim a fisioterapia vai ter uma atuação direta. O objetivo principal do fisioterapeuta é minimizar os efeitos da imobilização. Então ele vai trabalhar com o paciente como um todo, no global, prestando a assistência que for necessária. Muitas vezes o paciente, quando chega na unidade de terapia intensiva, ele vem proveniente do pronto-socorro, tá? Onde é feita a admissão desse paciente. Então, existe um protocolo de admissão, né? Onde é feito por uma equipe multidisciplinar, e cada um da equipe tem uma função na admissão. A parte da fisioterapia é responsável pela ventilação mecânica, quando o paciente necessita de um suporte ventilatório. Então, o paciente vai para o respirador, é isso? Ou mesmo o paciente sem um aparelho de ventilação mecânica precisa desse suporte ventilatório? Muitas vezes ele pode evoluir por uma ventilação não invasiva, né, que é feita por um CPAP, ou então ele pode evoluir para uma ventilação invasiva, né,
utilizando o ventilador mecânico. O fisioterapeuta ele tem uma atuação direta no processo de intubação do paciente, onde ele auxilia o médico nesse procedimento, insuflando o cuff e iniciando a ventilação. Os parâmetros muitas vezes são direcionados e parametrizados pelo fisioterapeuta. O fisioterapeuta, a gente tem que ter algumas informações sobre o paciente, quanto a peso, idade, sexo. Isso é muito importante na hora de você colocar os parâmetros no ventilador. E esse acompanhamento até da parte pulmonar, porque é aquele paciente, não só um paciente com derrame, mas um paciente de UTI, é um paciente que muitas vezes está lá, parado. Então, parado, ou comatoso, ou um coma induzido, ou não, com um respirador. Então, para manter ele vivo, é óbvio. Mas como que funciona? Isso que eu queria saber. Vocês já fazem a fisioterapia respiratória para evitar infecções pulmonares, retenção de secreção? Como que é? Isso. O fisioterapeuta ele inicia a sua atuação de imediato. Tá? A gente começa sempre dando um suporte ventilatório, ventilando, oxigenando bem esse paciente. Muitas vezes a gente tem que estabilizar o paciente para que depois ele realize os exames complementares. A partir desses exames complementares, a gasometria, ou uma tomografia, ou um raio-x, é que a gente vai ter a consciência exata de como evolui esse paciente e de que maneira você vai abordar ele, em que parâmetro de ventilação. Ele está em assistro controlado, ele consegue ficar por ele tem algum drive, ele não tem. A partir desse momento a gente começa a traçar o nosso plano terapêutico. Muitas vezes o que acaba acontecendo? O paciente, posicionamento, a primeira coisa é posicionamento, cabeceira elevada. Tá? Existe um protocolo de PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, quando esse paciente ele chega na unidade, ele já é submetido a vários exames complementares. Porque muitas vezes ou esse paciente já vem infectado, ou ele pode desenvolver uma PAV devido ao imobilismo, que aí já causa uma doença oportunista. Existem alguns cuidados, tá? A gente tem como rotina a mensuração do cuff, que é o balonete que fica na traqueia, e esse balonete ele vai preservar principalmente as cordas vocais, um edema de glote, uma estenose de traqueia. Isso são coisas que a gente vai proteger esse paciente enquanto ele usa essa prótese artificial. E uma das coisas interessantes que acontece é que o paciente, principalmente o AVC, ele é um paciente que ele vai permanecer por um período de tempo prolongado na UTI. Então, a gente tem que prestar atenção nas síndromes oportunistas, nas doenças oportunistas, a síndrome do imobilismo, por exemplo, que é uma síndrome... Só vou te pedir licença, que a gente vai ter que dar uma paradinha para um breve intervalo e vamos falar da síndrome do imobilismo no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Saúde no Polo, hoje falando sobre fisioterapia hospitalar, conversando com o Dr. Alexandre Arantes. O Alexandre é coordenador do Serviço de Fisioterapia do Hospital Municipal de Cubatão. Nós terminamos o primeiro bloco, Alexandre, eu tinha te perguntado sobre a atuação do fisioterapeuta, eu citei até o exemplo do paciente com derrame, um paciente com AVC numa UTI. Aí você terminou falando sobre o imobilismo. O que é isso? Fale um termo assim, que a gente possa entender, que o pessoal de casa entenda. O imobilismo é a pessoa parada. A gente pensa naquele ser humano em inércia, parado. E é onde ocorrem as doenças oportunistas, como as doenças respiratórias, né? As pneumonias, as broncopneumonias, os edemas, né, do sistema vascular, por imobilismo, por falta de movimento. Por falta de movimento. A pessoa começa a reter muito líquido, né? Mesmo porque o ser humano ele não funciona muito bem na posição horizontal. Né? A gente tem como exemplo o ser humano em pé, né? Onde funciona tudo, onde ele consegue ter uma melhor troca, né? Uma melhor oxigenação,
tendo ação da gravidade. Então, o fisioterapeuta tem que fazer com que o ser humano funcione deitado, como se ele estivesse em pé, caminhando, andando. Verdade. E às vezes o fisioterapeuta vai ter que realizar os movimentos de vida diária desse paciente, de movimentar uma perna, de flexionar, né, de dobrar. Né? Eu vou ter que fazer com que esse paciente mexa o braço, eu vou ter que fazer com que esse paciente sente. E muitas vezes o paciente sedado, né? A gente tem aquela ideia, vem aquela do Pedro Leonardo, né? O paciente está em coma induzido, ele não está em coma induzido, ele está sedado. Ele tem uma sedação, ele tem um nível de consciência rebaixado. Então a função do fisioterapeuta é fazer com que o paciente sinta menos os efeitos do imobilismo. Porque é uma coisa importante, né? Tanto que assim, esse trabalho já é desenvolvido há anos, mas no nosso meio, infelizmente, assim, vai no Brasil, até a importância do fisioterapeuta dentro de um processo de um paciente internado não é uma coisa... A importância é muito tempo, mas o pessoal viu a necessidade não faz tanto tempo assim. Por quê? Você pensava o quê? Você pega o paciente, você tem que manter o paciente vivo. Para os médicos, para a família, o paciente está vivo. Mas a importância é óbvio, você vai deixar o paciente vivo, mas sem sequelas, sem muitas cicatrizes. Como? Você vai manter o paciente vivo, mas vamos ver se ele não desenvolve pneumonia, vamos ver se ele não fica todo inchado, se ele fica com artrose, sem movimento, com pé equino, né, que é pé caído, que muitas vezes você devolvia o paciente, é um passado nem tão distante, né? Você devolvia o paciente depois de séculos numa UTI, você devolvia um paciente para a família, todo duro, entrevado, né? Mas vivo. E hoje em dia... O perfil não é mais esse. Não é mais esse o perfil. Exatamente. E o fisioterapeuta tem essa responsabilidade. A ideia de uma fisioterapia dentro de uma unidade de terapia intensiva é justamente isso. É fazer com que o paciente ele saia com menos sequela possível. Isso. Então, hoje a nossa UTI são 18 horas de fisioterapia. Não que o fisioterapeuta fique 18 horas em cima do paciente, mas ele fica, exatamente, ele fica dando esse suporte, essa assistência, que é muito importante quando esse paciente ele retorna desse coma, desse estado de coma, porque é onde que ele vai começar a interagir com o meio. Porque o paciente neurológico, vamos lá, o paciente com AVC, geralmente ele vai ter uma sequela motora. Né? Ou ele vai ter uma hemiplegia, uma hemiparesia, ele vai ter uma paralisação de uma parte do corpo. Dos lados do corpo, né? Então, o que acontece? O legal é eu já começar a trabalhar com esse lado lesado. O importante é a gente já começar esse trabalho no leito. Porque as chances de eu recuperar esse paciente é muito maior. E muitas vezes a gente conversa com a família e explica, olha, o AVC... Olha, é do lado direito, por isso que ele não está mexendo o esquerdo. Olha, é cruzado, tá bom? Então você tenta explicar para a família, porque a família vai ser o alicerce desse paciente em casa ou na enfermaria, na própria enfermaria. Então, qual que é o objetivo de trabalhar com o paciente neurológico? É fazer com que ele retome suas atividades o quanto antes, porque eu costumo dizer, o que fica é a sequela. Isso. Outras dúvidas também que eu tenho. Como é o trabalho de vocês com as crianças? Principalmente, eu não sei, o que você tem mais a mais? Processos respiratórios em crianças no hospital. Na verdade, são as doenças do inverno, né? As doenças respiratórias hoje é o que mais acomete. A mudança de tempo, mudança de temperatura, mudança brusca de temperatura. Eu saí da enfermaria da pediatria na sexta-feira tinham 8 crianças, na segunda-feira já tinham 14. Então a gente vê que interna bastante crianças com problemas respiratórios. E muitas vezes esses problemas respiratórios poderiam ser minimizados com orientação e com um diagnóstico mais preciso. Né? Muitas vezes as crianças com bronquites, asma, atelectasias, eles internam assim com uma frequência bem alta, mas o que mais atinge mesmo são as doenças
respiratórias. E mais respiratórias. E como que vocês desenvolvem? O que vocês fazem nas crianças? Vai, aquela criança que está internada com uma asma grave ou com uma pneumonia. Então, é feita uma avaliação inicial do padrão respiratório, do padrão ventilatório. É checado se essa criança ela está com antibiótico terapia. Muitas vezes, com certeza, ela vai estar num protocolo de antibiótico terapia. A gente procura realizar as manobras, né, de reexpansão, manobras de higiene brônquica para retirar essa secreção. Orienta a mãe quanto ao posicionamento no leito, que para as crianças é fundamental. Que as crianças não fiquem com a cabeça tão baixa. Um decúbito mais elevado, entre 35 e 45 graus, é o mais indicado. Até para que melhore essa perfusão, essa troca, né, de oxigênio. Né? A própria respiração. Na respiração. Hoje existe uma técnica chamada de RTA. Essa técnica de RTA é o reequilíbrio tóraco-abdominal. Ela é muito usada na pediatria porque você consegue fazer as manobras com um lençol. Então você consegue uma reexpansão muito boa. E o resultado, assim, às vezes a criança ela tem uma telectasia que está lá, de repente, olha, fiz uma fisioterapia, fiz uma manobra de reexpansão, um reequilíbrio tóraco-abdominal, consegui com que esse pulmãozinho, esse lobo que estava congesto se abrisse. Então essa criança vai de alta. A gente escuta muito falar em tapotagem, vibrocompressão, né? As manobras de bag squeeze. São todas manobras utilizadas, porque para trabalhar com a criança é mais fácil, né? Não é que seja mais fácil, é mais fácil você manusear ela, aplicar suas manobras. E o resultado é muito positivo. O índice de internação... É isso que eu ia te falar, né? A criança, assim, quando ela fica doente, se abate muito, a família fica desesperada. Mas a recuperação é muito rápido. Então, é uma coisa que você fica feliz, a criança se recupera. Na pediatria, a criança fica internada 5, 6 dias no máximo, entendeu? E já na ala não, no adulto, você pega um adulto aí com uma pneumonia, que ele desenvolve uma escara, né, de pressão e complica. E esse tempo de internação acaba aumentando para um paciente que poderia ser um paciente com um tratamento mais simples, né? Isso. Alexandre, eu vou pedir licença para você mais um pouquinho. Nós vamos dar uma parada por um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Saúde no Polo, hoje conversando sobre fisioterapia hospitalar com o Dr. Alexandre Arantes. O Alexandre é coordenador do Serviço de Fisioterapia do Hospital Municipal de Cubatão. Nós terminamos, Alexandre, o segundo bloco, você falando sobre a fisioterapia nas crianças, como elas, principalmente na parte respiratória, né? É que eu acho que é uma das... Certo que tem paciente neurológico, mas os problemas respiratórios, tanto na criança como nos adultos, principalmente nessa época do ano, eu acho que é o ibope da vez mesmo, né? E a importância do movimento respiratório, da respiração. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Por quê? Até eu vou te falar o porquê. Você vai me ajudar um pouquinho. As mães muitas vezes procuram pediatra, aí a criança tem uma asma, tem problemas respiratórios. Ah, doutora, o que a senhora acha de eu colocar meu filho na natação? Ótimo. Mas deixar bem claro que o exercício respiratório, você respirar, qualquer atividade física faz você respirar mais, porque é muito comum, isso que eu queria que você falasse, é muito comum a criança, principalmente que tem uma limitação, uma asma, ela tá lá quietinha, bonitinha, a mãe nem nota que ela tá chiando pra caramba, porque ela tá quietinha, mas ela não pode rir. Se ela pular, ela tosse. Então, fala um pouquinho sobre a importância da respiração, que isso... Uma natação é boa, uma língua de sogra é boa, uma bexiga é boa. Respirar faz bem, Eu costumo conversar com as mães que a atividade física ela tem que ser prazerosa, tem que ser por prazer, não por obrigação. Então, o simples fato de você usar um incentivador respiratório, um Respiron é um aparelho da fisioterapia muito bom para fazer esse tipo de exercício, esse tipo de treino. Muitas vezes, uma língua de sogra,
Eu oriento muitas mães a bexiga. Vamos fortalecer, vamos dar um pouquinho mais de condição. Porque às vezes aos mínimos esforços, não digo uma atividade física, a criança, ela já cansa, ela já fadiga. Aí ela começa a tossir. Exatamente. Então muitas vezes a asma também tem o fator emocional. A criança sob pressão na escola. A gente pegou um paciente que chegou em crise por causa de uma prova. Isso é comum. Então, o que eu peço sempre para as mães? Vamos prestar atenção, geralmente nessa época do ano, onde tem essas mudanças bruscas de temperatura, onde as crianças começam a ficar... Tem época de férias, é época de muita crise de asma. Por quê? Porque a criança ela abre o guarda-roupa, quer brincar com aquele bichinho de pelúcia que está lá guardado já 6 meses. Aí chega nas férias, quer mexer em tudo, é onde a gente tem mais as crises. Mas assim, a atividade física ela é viável. Os exercícios respiratórios são fundamentais. Até para você acertar essa mecânica respiratória, até para a criança começar a criar uma consciência corporal de como que ela tem que lidar com as crises. Porque muitas vezes a desorientação é o que agrava. Porque se ele tiver uma orientação, olha, quando eu tiver com esse chiado, eu já tenho que alterar minha respiração, eu tenho que fazer uma respiração mais lenta e devagar. Porque senão eu vou começar a hipoventilar, vou começar a brigar, vai reter mais CO2 e vai rebaixar o nível de consciência. Então o que eu peço? Calma. Mãe, leva a criança para um lugar arejado. Mãe, não precisa ficar dando água, não vai dar nada para essa criança nesse momento. Ou se faz uso de um broncodilatador, vai lá buscar o broncodilatador e vai fazer uso. Porque a criança muitas vezes faz uso de medicação. Geralmente, o que acaba acontecendo muitas vezes numa crise? É que a mãe acaba não sabendo o que fazer, lidar com a situação. Eu atendo alguns pacientes, asma mais difícil, tá, doutora? Até pelo o diagnóstico. Muitas vezes a criança não chega para você com um diagnóstico de asma, o que fica mais difícil para você tratar. Olha, ele tem bronquite. Aí você começa a fazer um interrogatório com a mãe. Mas na realidade, tem secreção? É que tem as mães elas não gostam muito do A asma assusta, exatamente. Porque o nome correto, bronquite, geralmente tem uma inflamação, é mais idoso, não correto é asma, mas às vezes as mães não gostam mesmo do nome asma. Mas que assusta. Então, mas ela tendo essa consciência, ela vai ser mais cuidadosa na hora de ela passar um produto de limpeza dentro de casa. Ela vai ser mais cuidadosa de manter a casa mais ventilada, sem uma cortina, sem um carpete. Ela vai ter um cuidado especial com a parte respiratória da criança. Quanto aos exercícios, língua de sogra, canudinho no copinho para fazer bolinha, eles adoram. Tem uma coisa que é muito legal, bolinha de sabão para ficar soprando. É tudo exercício, porque é difícil você chegar para uma criança. Você tem que trabalhar no lúdico. Isso. Porque é difícil você falar para a criança, inspira, expira. Não. Sobra a bolinha, faz a bolinha, ou então cheira a velhinha, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Então você, até na pediatria mesmo, no hospital, é trabalhado dessa maneira as crianças. Trabalha-se muito orientação com as mães. Nessa fase de crise ou de internação, você acaba abordando mais a mãe. Quantas vezes ela já teve essa crise nesse ano? É a primeira crise? Ela já ficou internada algumas vezes, outra vez por causa de bronquite ou de asma? A senhora é tabagista? Então, isso é a coisa que vem agregar o tratamento. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O paciente, você falou do paciente comatoso na UTI, e o que acontece? Esse paciente acordou. E aí o trabalho de vocês em cima disso? Na verdade, o médico, né, ele chama o fisioterapeuta, ele pergunta da condição pulmonar do paciente, ele pergunta da gasometria, ele fala como que está a pressão de suporte, os parâmetros da ventilação, pode estubar, tem condição de estubar? Fisioterapeuta, parte ventilatória, está tudo ok? Está tudo ok. Ele desliga a sedação. Dentro de 1 a 2 horas, esse paciente ele começa a apresentar algum nível de agitação.
É essa hora que a gente tem que ficar atento, porque senão você acaba perdendo todo aquele trabalho, porque o trabalho de desmame é um trabalho de formiguinha, onde todos têm que estar atentos. Por quê? Porque ele desligou a sedação. Se o paciente ele não está com drive, a frequência cardíaca dele vai aumentar. Se ele não tiver um drive muito bom, ele vai ter uma queda de saturação. Ele apresentando essas intercorrências, ele já não é um paciente para desmame. Então, o paciente em desmame é aquele paciente que o fisioterapeuta está lá do lado do leito acompanhando ele, minuto a minuto, até que ele consiga estabilizar. Estabilizou? Desinsufla o cuff, chama o médico e retira a prótese, que é o tubo. Isso. Só que muitas vezes o paciente ele está arredio, né? Ele está muito agitado. Então, o que acaba acontecendo? Atrapalha muito esse processo de extubação. Muitas vezes o paciente está calmo, é a hora que você fica. Calma, meu nome é Alexandre, eu estou aqui para ajudar a senhora, a gente vai retirar esse tubo da boca da senhora que está incomodando. Por quê? O paciente já está consciente e está com aquele tubo. Então é a hora que incomoda, porque enquanto ele está sedado e está com o tubo, não acontece nada. É isso que a gente passa para a família. Ele está sofrendo. Não, ele não está sofrendo. Ele está descansando. Então, eu até te fiz essa pergunta porque hoje em dia o suporte que os médicos, os intensivistas têm do fisioterapeuta. Alexandre, eu tinha muito mais coisas para te perguntar, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria saber se você tem assim algum contato, se você quer deixar um e-mail, algum telefone de contato, se o pessoal de casa que vai ter perguntas, mais perguntas para te fazer. Tem como o pessoal entrar em contato? Tem sim. Meu e-mail é francofisioterapeuta@hotmail.com. E o pessoal pode entrar, pode fazer pergunta que tu vai responder. Isso, porque tinha muita coisa a mais para você falar sobre fisioterapia, mas infelizmente, Alexandre, quero te agradecer a sua presença e vamos marcar até para um próximo programa para a gente tirar mais dúvidas, tá bom? Novamente, em nome de toda a equipe da TV Polo, agradeço por você ter vindo. O prazer foi todo meu e fico grato pelo convite. Chegamos ao fim de mais um Saúde no Polo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.